Nossa missão enquanto técnico é resolver problemas. Cada vez mais a microeletrônica, a solda SMD, é recorrente no nosso dia a dia. Então, se você quer resolver problema, você precisa aprender como soldar componentes SMD. É uma obrigação. Então, pega uma coca bem gelada ou um café bem quente e vem comigo. Fala, meu irmão, Rafael por aqui. E se você é um novato, é uma novata nesse ramo de manutenção, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto, porque eu tô sempre trazendo alguma coisa para te ajudar a ganhar ainda mais dinheiro nessa área. E solda SMD deve ser um assunto muito falado, mas não sei por que motivo aqui no Brasil você tem pouquíssimos conteúdos falando sobre isso. É comum lá fora você ver esse tipo de vídeo, afinal de contas é o principal elemento do nosso trabalho. Se você não souber fazer uma boa solda, você não sabe trabalhar, você não vai conseguir. Você vai ser só um trocador de peças. Então, sem mais delongas, vou compartilhar minha bancada com vocês e vamos embora pro trabalho. Então, vamos começar. A primeira forma de você estar fazendo esse trabalho é você colocar uma solda em pasta, né, nesses pads, e então você organizar o componente que você vai soldar ali, o componente SMD que você vai trabalhar, de forma que fique na posição mais ou menos correta. Você ter 100% de certeza da posição, porque a própria solda vai estar puxando ele para o lugar. Muito importante frisar que o excesso, nesse caso aí, vai atrapalhar. Então, assim, você tem que colocar uma quantidade razoável, mas não encharcar de parte de solda. Aí não tem muito mistério. Você vai botar ele na posição, mais ou menos, e vai botar, vai pegar o canhão, vai pegar o separador térmico e vai estar fazendo esse trabalho. Aí o grande pulo do gato, que muita gente erra, é a vazão de ar. E se você botar uma vazão de ar muito grande, o seu componente vai sair voando. Então você tem que colocar em 20%, 30% a sua vazão de ar. E a temperatura, essa pasta em solda fica em fusão 180, 200 graus. Eu gosto de trabalhar então com 350 para cima, né? Nunca passando de 400. Você está vendo, a solda já vai puxando ali para posição. Às vezes sai, é normal, você tem que estar com a pinça pronta para caso isso aconteça. O problema mesmo é voar, né? Ir para longe, que aí já era. Saiu da placa, para tu achar esse componente pequeno é complicado. Esse tipo de técnica vai ser muito útil quando você não tem acesso com ferro de solda, né, para preparar esses pads, que às vezes a gente vai trabalhar do lado de processador, do lado de memória, você não consegue chegar com ferro de solda, não tem espaço. Tem algum CI do lado, como deu o exemplo da memória, mas às vezes você tem alguma blindagem que você vai trabalhar, isso é muito comum em iPhone. A gente vai trabalhar um pouco em cima do lado da blindagem, é muito comum. Soldou no lugar, aí teria que fazer uma limpeza e tudo mais, mas é só para nível de aula, né? Não precisa pra gente estar vendo o que está acontecendo. Soldou bem, então essa seria a primeira forma de você estar fazendo isso. Como eu falei, mas quando você trabalhando com componentes pequenos, como esse daqui, que estão perto de CI e tudo mais, aí acaba atrapalhando, né? Você não tem acesso. É muito comum no iPhone também, né? No 8 Plus tinha muito isso. Fazer um trabalho embaixo de blindagem no canto assim era horrível de chegar com ferro de solda. Lembrando que se você for novato nessa área, eu criei um mini curso com dicas que vão fazer você deixar de ser um iniciante. Então eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição, você clica e manda mensagem que eu vou estar liberando seu acesso. A segunda forma é você estar preparando esses pads antes de estar de fato soldando o componente. Aí no caso você pode usar o ferro de solda ou até mesmo a própria estação. Mas eu te recomendo com ferro de solda porque você tem uma precisão maior, um controle mais preciso, né, da sua solda para não trincar por dentro. É claro que o ferro tem que estar limpo e quente. Aqui eu vou ter um pouco de dificuldade porque
tem o suporte de metal, aí tá encostando, mas esse outro você conseguiu entender que tem que ficar brilhosa a solda, senão não adianta nada, né? Vai ficar horrível. Eu teria que virar a placa nesse daí, mas não vai sair do lugar que tá gravando legal, mas dá pra você entender. Aí no caso, quando eu vou trabalhar assim, que é o ideal você trabalhar, a não ser quando, como eu falei no primeiro caso, você não tem acesso com ferro, é você preparar tanto o pad que você vai estar fazendo, assim como preparar o componente. Na maioria dos casos, você trabalhar com solda SMD, você vai usar um componente de sucata, então muito provavelmente ele já vai estar com solda, mas se por algum motivo não esteja, o ideal é você colocar um pouco de solda no componente também, para estar auxiliando, para ficar muito mais fácil. Aí no caso, com o pad preparado, você só precisa colocar o fluxo de solda da sua preferência, que como tá tudo soldado, tá tudo com solda, então quando você jogar o calor, vai automaticamente tudo se encontrar no equilíbrio térmico e vai soldar, né? E também tem a questão da proteção, né? O fluxo pastoso, quando a gente vai trabalhar com algum componente que é a parte plástica em cima, acontece muito com esses conectores, FPC, enfim, é muito comum, então a gente bota o fluxo para estar ajudando a proteger o componente e tá fazendo esse alinhamento, tudo certinho, entendeu? Como eu falei, essa parte plástica, né, o fluxo protege e você solda os pads tudo antes, aí fica muito mais fácil. O fluxo ele é muito usado, né, para proteger, para ajudar a soldar, enfim, é um componente que tem que ter na tua bancada, um bom fluxo. Esse que eu uso é da Implastec, eu uso ele há bastante tempo, estou acostumado a trabalhar com ele, então aí não tem segredo. A temperatura e a vazão do ar é a mesma que a gente usou no primeiro caso. E esperar. É só isso e esperar. Pode dar uns totinhos para ficar na posição melhor. Tá vendo? Já puxou, já é 100%, já tá tranquilo, o serviço é realizado com sucesso. Fica perfeito. Eu sempre falo, né? Com calma e perseverança a gente chega em qualquer lugar. A solda já esfriou. Agora é o seguinte, não adianta nada você fazer um trabalho desse, né, que você tem que usar um ferro de solda quente e limpo e não saber como manter o teu ferro de solda quente e limpo, né, de forma que fica apto para trabalhar. Eu deixo você com esse outro vídeo onde eu ensino exatamente isso. E por esse vídeo daqui é só, ficar com Deus. Até a próxima. Fui.